Oi, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Pedras Quentes. E nessa aula a gente vai falar bastante da utilização das pedras, vai conhecer os tipos de pedra, vai saber também qual pedra utilizar em qual situação, tá? Como aquecer e tudo mais. Então vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente falar. Vamos falar um pouquinho da utilização. Então, ela é indicada para relaxar a musculatura, aliviar a dor e trazer bem-estar. A massagem com pedras quentes é uma integração entre a massoterapia e a termoterapia, a terapia do calor, tá? A termoterapia é a aplicação do calor como forma de tratamento. Pode-se utilizar pedras preciosas, que são ágata, olho de tigre, quartzo, ou pedras de basalto, que é uma pedra vulcânica. Por que pedra vulcânica? Porque ela é encontrada em regiões de vulcão, tá? Regiões vulcânicas. Essa pretinha aqui é a de basalto e essa são as pedras preciosas. Dito pedras preciosas ou cristais, mas não necessariamente elas são esmeraldas, diamantes, pedras muito caras, tá? São pedras, são cristais encontrados na natureza, mas só para diferenciar, a gente chama de preciosa ou de basalto, tá? Ou pedra vulcânica, pode ser também. Aqui tem quartzo, quartzo verde, tem ágata, tem olho de tigre, tá? Você pode utilizar. Depois a gente fala mais sobre a utilização desse tipo de pedra também. Bom, então a gente tem os tipos da pedra, que pode ser as pedras preciosas ou de basalto. Elas têm tamanhos diferentes, modelagem diferente, cor diferente e espessuras diferentes. E também o jeito de aquecer pode ser diferente, tá? Só para ver aqui que eu mandei para vocês uma foto de pedra de basalto preta e aqui a gente tem, ó, marrom, tá? Então elas podem ser totalmente pretas ou marrom. As pessoas falam meio pardas, tá? Mas é marrom. E algumas pedras são mais altas, mais largas, menores ou mais achatadas. Aqui a gente vê isso, ó. Essa aqui é maior, mais achatada. Essa aqui é menor e bem gordinha, são mais altas, tá? Essa aqui é menorzinha e gordinha, menor e achatada, tá vendo? Então elas têm tamanhos diferentes, elas têm formas diferentes, tá vendo? Ó, parece um ovo. Aqui não, ela tem uma forma mais irregular, tá? Então, por ser pedras que vêm da natureza, mesmo passando por lapidação, elas ficam com formas diferentes. E isso não tem problema nenhum, tá? Só que as pedras, de acordo com o seu tamanho, às vezes com a sua forma, a gente vai optar por colocar em uma região ou outra do corpo. Bom, aqui a gente tem as pedras aquecidas sobre uma região do corpo, tá vendo? Ó, uma mais achatada, outra mais gordinha, uma menorzinha, fazendo a ponte, tá? Então elas têm aí as suas diferenças. E as pedras preciosas que a gente pode utilizar? Então, tem ágata, ametista, quartzo, aqui tem todas essas. A cor influencia de acordo com o que você quer passar. Então, aí a gente está falando de terapia de cristais, tá? Que você pode utilizar ou não, você pode aplicar só nas pedras de basalto, se você quiser. Eu sou do time que gosta de uma aromaterapia, de terapia com cristais. Tá bom? E aí eu utilizo também. E geralmente se usa as cores dos chakras. Tá vendo que eu deixei aqui, ó, terapia com cristais? Porque são os cristais que a gente encontra aí, tá? Ou que são pedras preciosas. Algumas pessoas chamam de pedras preciosas. Geralmente eu chamo de cristal, tá? Então, tá vendo? Aqui tem a ligação com os chakras das cores, mas não precisa. Se você quiser utilizar só a pedra verde, por exemplo, que é uma cor que remete à cura, que remete a tratamento, você pode utilizar. Se você quiser utilizar uma pedra azul, que é para tranquilidade, para serenidade, conexão, você pode utilizar também, tá? Isso é de escolha sua, daquilo que você quer passar, daquilo que você quer tratar. Essas pedras podem ser aquecidas? Podem, mas a temperatura tem que ser muito menor, tá? Porque elas não são tão resistentes quanto as pedras de basalto. Elas não vão quebrar, nada disso, mas elas também não vão esfriar tão rápido. Elas não vão passar a temperatura de uma forma tão adequada para o corpo. Então a temperatura tem que ser mais baixinha, tá? Por elas serem menores, geralmente elas são menores, né, para aplicar, tá vendo que elas são pequenininhas, elas vão absorver bastante calor, vão ficar bem quentes. E aí, se a gente aplicar
em um paciente, pode ser que a gente machuque, tá? Então, sempre que for utilizar esse tipo de pedra, que são as pedras preciosas, os cristais, utilize a temperatura menor, tá? Maneiras de aquecimento. A gente tem a Richaud. Eu sempre chamei isso aqui de Richaud, mas agora virou aquecedor profissional, tá? É Richaud porque a gente usa água, tá? Igual aquele que a gente pega comida nos casamentos, sabe? Que fica lá as comidas, e aí tem uma água quente embaixo, aí mantém a comida quente. Só que esse aqui a água entra em contato mesmo com a pedra, tá? Então tem aqui o aquecedor profissional ou Richaud, e a gente tem a maleta, tá vendo que a maleta aqui tem um fiozinho para ligar? E a gente tem também a bolsinha, tá? Essa bolsinha aqui, ela abre, você posiciona, apoia as pedras, liga na tomada e ela aquece. Pontos positivos e negativos. Essa maleta eu nunca vi. Eu vi num curso uma vez online, então eu nunca vi pessoalmente. E parece que assim, você liga e ela aquece. E ponto. Não tem temperatura nada. Esse aqui, tá vendo que tem um botãozinho aqui que a gente gira? Temperatura 1 ao 6. Então a gente regula a temperatura. Essa panelinha aqui, a Richaud, é igual a que a gente vê as depiladoras usando. Só que elas vão colocar cera, tá? E a gente só usa para água, não pode usar para as duas coisas. E aqui a gente regula a temperatura. E aqui algumas regulam, algumas não, tá? Depende da marca que você vai usar. A marca é o mais importante? Não, não é. O mais importante é a pedra. Tá? Se a pedra for de qualidade, e geralmente elas são, porque elas vão pro calor, né? Então, as pessoas investem em pedra. Tá tudo certo. Você pode aquecer direto na água, ou você pode aquecer na maleta, que não tem regulação de temperatura, ou você pode ter a bolsa térmica para fazer isso, tá? Essa bolsa térmica, ela é específica e geralmente isso aqui vende junto, tá? Para você ver. Quais são os pontos negativos? A melhor, na minha opinião, é a que dá para regular bem a temperatura, que é a com água. Porém, onde eu vou fazer massagem com pedra cinza, eu tenho que levar umas toalhas, porque eu tenho que secar a pedra, né? Não pode colocar a pedra molhada no paciente. Então, tem que ficar secando a pedra, tem que ter pegador, porque não dá para colocar a mão. Gente, eu já fiz isso, vocês acreditam? E foi com um paciente que eu contei pra vocês. Eu contei do pai, do filho na primeira aula. Eu estava atendendo o filho com massagem de pedras quentes. E lá, onde eu tava atendendo, não tinha pegador. Sabe aqueles pegadores igual de macarrão? Era uma coisinha que parece de tirar peixe, assim, sabe? Tipo uma peneirinha. E além de fazer um barulho, porque ela era metálica, fazia um barulho para tirar, né? Cortava todo o clima da massagem. E era difícil de pegar, porque ela ia dobrando assim. E aí eu falei, eu vou pegar com a mão. Meti a mão na água quente, assim, na temperatura 5, acho que tava. Eu nunca coloco na 6, mas tava muito quente. Eu coloquei, peguei a pedra, já coloquei na toalha. E aí eu fui secar minha mão. E lá não tinha água gelada, né? Não tinha como eu parar assim, ia lá colocar a mão debaixo da torneira para parar o processo ali de queimar. Eu fiz a massagem inteira com uma dor na mão, com a mão super vermelha. Eu nunca falei pra ele nem nada disso, mas assim, nesse braço, eu utilizava, tipo, a pedra com a mão esquerda, certo? Eu vou deixar assim pra ver. Eu usava a mão pra utilizar a pedra ou pra soltar a mão esquerda, e a mão direita eu só ia com o antebraço, assim. Era uma nova técnica que eu tava testando, porque eu não conseguia. Não conseguia. E pra pegar a pedra também eu tive que fazer barulho e pegar com essa, porque essa mão aqui ficou uns 3 dias. Aí depois que eu terminei, porque eu tava dentro da sala já, né? Eu já tava no meio da massagem, eu não ia parar. Deveria, né? Que eu tenho que me cuidar, a gente tem que se cuidar também, mas eu não parei. E aí eu fiz a massagem toda, assim, eu fiquei uns 3 dias depois sem poder atender massagem, porque queimou minha mão. Então eu tomei cuidado com a água, com a bolsa também, pra não apoiar a mão em cima, né? Mas tem um pegador, tá? Porque peneirinha, assim, pra tirar, é horrível. Tem um pegador mesmo, igual de macarrão, tá? Então, na minha opinião, a melhor é a de água, porque ela aquece na temperatura que você quer e é mais fácil de testar, tá? Porque ela tá absorvendo a temperatura da água, então é muito mais fácil. Essa aqui
Eu acredito, eu nunca usei, mas eu acredito que a gente tenha que ficar virando a pedra, né? Porque como é que vai aquecer o outro lado dela? Então eu acho que tem esse ponto negativo. A bolsa, como ela é grandinha e ela aquece por inteiro, assim, a maleta não aquece aqui, tá vendo? Ela só aquece embaixo. Aqui não. A bolsa não, ela aquece como um todo. Talvez a gente consiga dobrar, né? E aí ela aqueça a pedra dos dois lados. Aí, ok. A água, ela fica ali imersa na água e ela aquece, tá? Cuidados com as pedras. Então a gente precisa manter higienizada e a gente precisa lavar com água corrente, porque a gente utiliza creme ou óleo para deslizar, né? Então precisa tirar. Guardar em um lugar arejado. Deixa eu voltar aqui. Não é pra gente ficar guardando aqui dentro. Uma pedra precisa respirar, precisa tomar ar, tá? Então não deixa lá dentro da água, não deixa dentro do aparelho. Deixa a pedra fora. Deixa ela respirar. Não deixa ela dentro de maleta, dentro da. Deixa ela respirar. Ela é algo vindo da natureza. Ela precisa da natureza para se manter bem, para se manter conservada, tá? Evita guardar com creme ou óleo, até porque a cada massagem você tem que lavar. Você vai passar em outro paciente, tá? Então, evita guardar com creme e óleo, porque você vai deteriorando ali a pedra. Evita derrubar, porque é difícil a pedra quebrar como um todo, mas ela pode ficar lascadinha. E aí, ó, não pode usar pedra com lasca. Por quê? Porque se você deslizar no paciente, é uma pedra. Você pode cortar ele e machucar, tá? Então, não pode usar pedra lascada. Tenta não derrubar para não acontecer isso. Se acontecer, ok, mas tenta não fazer. Evita, tá? Segura ela assim com bastante apreço. Como utilizar as pedras na massagem? É preciso aquecer as pedras antes do início da massagem. Tá? Então não adianta você marcar um paciente às 3 da tarde e aí quando ele chega no consultório você ligar para aquecer, porque demora, é um processo, tá? Demora pelo menos uns 10 minutos para a pedra ficar quente. Então, antes dele chegar, você já vai ligar o teu aparelho, você já vai ligar o dispositivo de aquecimento ali que você tem, tá? Tem que chegar, já tem que estar quentinho, senão você vai perder 10 minutos da sua massagem. E aí eu te pergunto, se a massagem é com pedras quentes e as pedras não estão na temperatura, você vai ficar 10 minutos fazendo o quê? Certo? Ok, você pode fazer, ah, não, mas eu decidi usar a pedra depois que o paciente chegou. Não foi ele que pediu, eu decidi usar. Aí, ok, você vai fazer outras coisas enquanto a pedra aquece. Mas se foi ele que pediu massagem completa com pedras quentes, tem que estar quente antes, tá bom? Verifica a temperatura antes de encostar no cliente. Então, eu falei pra vocês que eu queimei minha mão todinha, né? Mas foi porque eu coloquei na água. Eu nunca queimei minha mão com a pedra. Até porque eu não deixo chegar na temperatura 6, tá? Eu deixo ali entre 4 e 5. E de vez em quando eu abaixo um pouquinho ali para uns 2, para ela abaixar a temperatura um pouco. E depois mudo para o 4 de novo para manter, tá? O 2 e o 3 eles mantêm ali, tá? Então geralmente eu abaixo um pouquinho. E aí quando eu vejo que a pedra já tá ficando mais fria, eu aumento de novo. Então eu vou trocando, mas eu nunca cheguei nas 6 assim, porque, né, é difícil, aí tem que ficar esperando a pedra esfriar um pouco, não precisa. Então eu sempre verifico a temperatura antes. Em mim, se eu consigo segurar na pedra, provavelmente o paciente consegue também. Mas eu preciso fazer o teste de segurar e manter um pouquinho. Se eu consigo segurar e manter aquele calor, ok. Se eu consigo segurar, mas já queima, não tá bom, tá? E geralmente o paciente vai ficar com a pedra em alguns lugares, em alguns pontos, a gente vai ver isso na próxima aula, ou a gente vai deslizar. Quando desliza, o calor ele vai passando de um lugar para o outro, certo? Mas quando você apoia, se tiver muito quente, ele não vai aguentar. E eu vou falar para vocês, tem paciente, na hora que você encostar a pedra, ele vai falar, tá muito quente. Tem paciente que não fala, tá? Que eles são bem bonzinhos, eles não falam que eles estão sentindo, isso é perigoso. É perigoso para ele, mas também é perigoso pra gente, porque se a gente tá confiando só no feedback dele e ele não te dá um feedback, pode dar um problema, tá? Então, sempre verifica a temperatura antes. Se você consegue segurar, ok. E sempre faz a pergunta, tá tolerável? Tá ok? Essa temperatura tá boa? Se não, um jeito legal de resfriar a pedra é passa creme ou óleo na sua mão e vai virando a pedra assim. Vai dando uma acalmada.
Eu gosto, hoje em dia, depois do meu episódio, eu gosto de deixar um recipiente com água gelada, tá? Pra dar um choque na pedra. E se eu me queimar de novo, eu consigo colocar a mão dentro pra parar o processo. Porque vocês sabem, né? Quando você queima sua mão, se você não coloca debaixo da água fria, direto, ainda continua ali o calor, continua queimando. Então, para barrar, você precisa jogar, colocar água gelada. Em processos de queimadura de primeiro grau, tá? Sim, leve, encostei na panela e tirei. Formou bolha e tal, aí não, tá? No caso da pedra, não vai formar bolha, mas queima. Queimadura de primeiro grau, assim, de sol, água gelada melhora, queimadura de encostar na panela, de encostar na pedra, de encostar nessa água, que não é assim, fervendo a água, tá? Ela só é quente, só que não é no nível compatível com a gente, assim, vai queimar. Então, sempre deixa um recipiente com água gelada, água em temperatura ambiente. Se eu precisar resfriar a pedra para encostar, eu jogo na água gelada. E se eu precisar colocar minha mão também, eu vou colocar, né? Depois disso, gente, é só água gelada dentro da sala. E eu sempre deixo dois, tá? Um para ir resfriando as pedras, porque mesmo que a água comece a ficar quente, ela não vai ficar no mesmo nível que a outra. Então dá uma resfriada. E deixo um, porque se a água não estiver mais esfriando, eu tenho o outro. E para minha mão também, tá? Tento usar diferente. Bom, dica minha isso, tá? Eu não aprendi isso em nenhum lugar, é porque eu realmente tive que aprender com a vida depois que eu me queimei, tá? Pode utilizar creme ou óleo para deslizar. Lembra, gente, vai fazer massagem, é creme ou óleo profissional. É qualidade, você vai gastar menos. Até alguém me mandou uma pergunta. Eu uso um óleo X, eu não me lembro. E não tá rendendo, né? Eu faço 2, 3 massagens e ele acaba. É por isso. Ele não é profissional. O óleo profissional, ele desliza melhor. O creme profissional, ele foi feito para isso. Então, ele tem uma tecnologia ali para durar mais tempo, certo? Esses cremes que a gente utiliza para hidratar a pele absorve muito rápido. Então a gente vai ter que usar muito mais para poder deslizar. E não rende mesmo. Então compra creme para massagem profissional ou óleo, massagem profissional. Ou óleo de coco. Tá? Óleo de coco é bom que dá pra gente misturar no creme e tal. Pode ser até o sem sabor lá, porque o cheiro é menos também. Deixe toalhas por perto, por causa da água da Richou ou para apoiar as pedras mesmo. Porque você pode tanto apoiar na bancada as pedras, se a sua bancada onde você tá é de mármore, deixa a toalha, porque vai estragar seu mármore, tá? E para você poder apoiar depois que você tirar do recipiente ali, do aparelho de aquecimento. E deixa uma toalha para o paciente também. Porque às vezes ele quer a utilização do calor, você também quer fazer a utilização do calor, mas você não quer que a pedra encoste direto na pele dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa mais sensível ao calor, ele prefere temperatura mais baixinha e tal. Então eu coloco a toalha e apoio a pedra em cima. Então, nas costas, por exemplo, coloco a toalha, coloco a pedra em cima. O calor vai passar para lá, mas não vai ficar em contato com a pele dele. Aí não causa hiperemia, tá? Isso tudo tem a ver ali com sua relação paciente. O que ele tá te falando e o que você quer proporcionar também. A massagem pode ser exclusivamente feita com as pedras ou com as mãos. Então, você pode fazer 1 hora só com as pedras, sempre com a pedra, usando a borda ou usando a parte achatadinha, ou não. Você pode utilizar a mão para soltar os pontos e utilizar as pedras para utilizar o calor, tá? Passo a passo. Apoie as pedras em pontos estratégicos para a aplicação do calor. Então, mão, pé, testa, peitoral, dorso e o local da dor. Deslize as mãos para aplicar o creme ou óleo. Você não vai colocar o creme assim na pedra, nem passar a pedra no óleo, tá? Por quê? Por que tem que passar no corpo do paciente? Isso também aprendi assim por erros, né, de ir fazendo. Por isso que eu falo que o treino é importante, porque eu começo de um jeito e falo, nossa, assim não foi legal, vou testar de outro jeito. E aí eu desenvolvo a minha técnica, o meu jeito de fazer, tá? Passa no corpo do paciente com a sua mão, porque se a pedra ficar muito cheia de óleo, muito cheia de creme, muito lisa, vai ficar ruim, ela vai ficar escorregando e você não vai conseguir fazer pressão para trabalhar a musculatura, tá? Não vai conseguir fazer nada profundo. Então, usa primeiro o creme na pessoa e depois vem com a pedra que ela vai deslizar, tá?
Deslize as pedras com a pressão necessária. Então, onde tem mais músculo, onde tem mais tecido de gordura, a gente consegue fazer uma pressão mais intensa, uma pressão mais profunda. Onde tem mais osso, a gente não faz, né? A gente faz mais levinho, só desliza a pedra mesmo. Se preferir, você pode utilizar as mãos para soltar pontos de tensão. Depois de um tempo trabalhando com as pedras, você consegue perceber que você passou por um ponto gatilho, né? Depois de um tempo que você também já trabalha com ponto gatilho, né? Para você saber o que é. Então, sempre vou reforçar. Ponto gatilho é aquele ponto que tem maior tensão, que geralmente as pessoas chamam de nó, tá? Quando você está trabalhando com a pedra, bastante tempo, você já consegue perceber. E aí você pode utilizar a pedra para soltar, fazendo um movimento ali com a borda da pedra, ou você vai com a sua mão e solta, tá? Porque o paciente vai ficar aquecido, relaxado a massagem inteira. Então você pode ir mesclando. Eu mesclo, eu não consigo fazer 100% com a pedra. Eu acho que vai faltar alguma coisa, sabe? De soltar, de pegar a musculatura. Então eu vou mesclando. Falei isso, né? Falei. Tá. E aí, teremos a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os pontos de apoio das pedras, vai falar como é que faz a massagem nos membros inferiores, nos superiores e no abdômen, tá? Mas uma coisa que eu já quero falar com vocês, já quero reforçar, já vai anotando aí, é sobre realmente a utilização das pedras, ou cristal, ou pedra de basalto, tá? Tudo nessa terapia tem um fator de ritual, sabe? De emoção, de conexão com você mesmo. E tudo bem. Você fala, não, o paciente não nem acredita nessas coisas, ou você falar, eu também não sou muito chegado, eu prefiro fazer só a técnica ali, que eu falo que é 100% ocidental, né? Que é só tratador e ponto. Ok, você pode e você vai ter muito resultado, mas muito resultado mesmo. Por quê? Porque a fisiologia da aplicação do calor não deixa mentir que funciona. Porém, existe esse lado, né? Eu gosto de utilizar pedras, todo tipo de pedra. Eu gosto da ametista, que é roxa. Eu gosto do quartzo verde ou rosa também. Gosto dos cristais, tá? E eu gosto de ir apoiando isso no paciente. Eu acho que eu falei no curso de massagem que eu sempre tô com uma pedrinha na sala, ou na maca, ou comigo, né? Porque eu gosto da energia, eu gosto de atrair essas coisas. E eu acredito na terapia com cristais, que é uma coisa que eu faço também, né? Eu não faço 100%, sabe? Nada eu faço assim 100% só isso. Ah, é massagem com pedras quentes, então eu só vou fazer com as pedras quentes. Não. Eu geralmente faço mesclando, sabe? Eu uso muito a mão. Muito, só a mão mesmo. Sabe? Eu usei ali a pedra para fazer o calor, e aí eu venho com a minha mão para soltar, com mais creme, mais óleo e tudo. E depois faço com a pedra também, tá? E a terapia de cristal também. Eu gosto de mesclar. Dentro da terapia, usar um cristal. Sempre, sempre. Tô na sala, na maca. Às vezes dou para o paciente segurar. Claro que isso vai de paciente para paciente. Eu pergunto, tudo bem se a gente usar? Tem paciente que, nossa, você fala, meu Deus, eu vou pegar na minha bolsa para usar o meu. E tem gente que não, que fala assim, ah, tá, se você quiser. Ou falo, não, não é o que eu gosto. E aí, logicamente, eu respeito e deixo comigo, deixo pra mim, é meu, é o meu jeito de fazer as coisas, né? Se o paciente quiser entrar aí no meu mundo, ok. Se ele não quiser, ok. Minha obrigação é atendê-lo através das suas expectativas também, né? Então, eu sempre gosto de utilizar essas pedras. Eu vou falar dos pontinhos, eu vou falar um pouquinho de chakras para vocês, tá? Dos pontos. E aí, por que eu parei aqui para falar sobre isso? Porque, às vezes, quando a gente vai falar desse tipo de processo, de tratar essas coisas, a gente já se fecha. E eu sei porque eu já fui assim. A gente se fecha, né? E fala, não, mas eu não acredito. E não precisa, sabe? Isso pode ser tão benéfico. Eu posso utilizar só o calor e falar assim, ah, ok, gostei da pedra verde, vou comprar. E eu uso o calor, certo? Essas pedras são muito interessantes para deixar nos pontinhos, para deixar ali no seu ambiente, para decorar seu ambiente também.
para o paciente segurar, né? Pedrinhas, assim, uma coisa que depois que eu converso, depois que eu faço terapias, tal, eu entrego, eu dou de presente, né? As minhas pedras, as de basalto não, porque elas são terapêuticas, né? As pretas, sabe? Elas são terapêuticas, na verdade as que eu utilizo são marrons. Ela, elas ficam comigo, eu não entrego pra ninguém, imagina, um kit. Eu vou falar de investimento pra vocês depois. Agora, as pedrinhas que eu tenho coloridas, assim, né? Que tem, cada uma tem uma cor específica, eu uso pra uma coisa específica, elas são rotativas. Porque eu sempre dou pra alguém de presente. E aí, vou lá, compro outras. Então, essa é uma dica que eu deixo pra vocês também, né? A gente trazer sempre o cliente pra gente, para as nossas técnicas. Se é algo que eu acredito, eu vou colocando na minha técnica. Então, sempre que vocês forem fazer cursos e de pedras quentes, de massagem, vocês vão ouvir esse lado. Porque massagem não é uma técnica ocidental, ela não é nossa. Ela não acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá só. Ela veio lá do Oriente. E lá no Oriente, eles não tratam só o corpo físico. E nós, a partir do momento que escolhemos ser terapeutas, independente da área que a gente vai, se é só massoterapia, se é só fisioterapia, se é só educação física, enfim, estética, todas as áreas que estão aqui, enfermagem e tal, a gente trabalha com terapia, né? Por isso que eu gosto de usar o termo terapia corporal, de terapia manual e não terapia corporal. Porque quando a gente está ali com o paciente, a gente não trata só o corpo. E as pedras quentes vão mostrar isso para vocês. Por isso que eu falei que a gente vai criar um novo conceito de massagem com esse tema, tá? Porque além do benefício físico, além do tratar fisicamente, a gente também utiliza bastante coisas para tratar emocionalmente, para criar conexão espiritual do paciente com ele mesmo, tá? Não é nossa com o paciente, não. E é muito legal, muito relaxante. Então se abram para ouvir. Eu já disse para vocês que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de chakras. E aí eu reconheço que tem pessoas que se fecham e falam que não gosto disso. E você não é obrigado a gostar mesmo, tá? Mas entenda que eu só tô passando aqui algo que pode ser benéfico para você e para o seu paciente. E que se você não quiser usar, tá tudo certo. Usa aí a fisiologia do calor, usa a pedra para soltar ponto, para liberar tensão e você vai ter resultado do mesmo jeito, vai ser muito legal. Tá bom? Então eu espero vocês aqui amanhã pra gente falar. E amanhã já prepara papel e caneta para a próxima aula. Papel e caneta, de verdade. Assim, eu sei que vocês anotam as coisas, mas amanhã vai ser muito mais o que eu falar do que o que tá no slide. Então já prepara, eu já tô avisando vocês de antemão, tá bom? Até amanhã. Muito obrigada até aqui. E não esquece papel e caneta pra gente falar da aplicação da técnica passo a passo, tá bom? Beijão!